O lado oculto de Simone de Beauvoir. Vida, polêmicas e legado. Simone de Beauvoir, um nome que ressoa como um trovão na história do feminismo. Uma mulher que desafiou normas e deixou um legado inegável. Mas, assim como todos aqueles que ousam desafiar o status quo, sua vida foi marcada por paradoxos e contradições. Preparem o cafezinho, porque hoje vamos mergulhar de cabeça na vida e obra dessa mulher fascinante. A relação de Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre é uma das mais famosas e controversas da história intelectual. Eles não apenas desafiaram as normas sociais, mas também redefiniram o conceito de amor e parceria. Paris, anos 20, dois jovens brilhantes desafiando as convenções sociais e amorosas da época. Eles se encontraram em um cenário vibrante, repleto de ideias revolucionárias e debates fervorosos. O que escandalizava a sociedade era o tal pacto de sinceridade radical. Permitia-se outros amantes, desde que houvesse honestidade. Esse acordo era visto como uma afronta direta às normas tradicionais de relacionamento. Para o casal, o amor romântico tradicional nada mais era do que uma forma de aprisionamento. Eles acreditavam que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através da rejeição das convenções amorosas impostas pela sociedade. Mas essa história de relação aberta era recheada de ciúmes e mágoas, especialmente para Beauvoir. Embora a ideia de liberdade fosse atraente, a realidade muitas vezes se mostrava dolorosa e complexa. Seria então uma utopia de liberdade ou uma fonte de sofrimento disfarçada de vanguarda intelectual? A relação deles levanta questões profundas sobre a natureza do amor, liberdade e os limites da honestidade em um relacionamento. Se a relação aberta de Beauvoir e Sartre já causava o maior bafafá, o que dizer de seus envolvimentos com mulheres mais jovens? Beauvoir se relacionou com diversas alunas, o que gerou acusações de abuso de poder. Para muitos, essas atitudes contradizem os ideais de igualdade que ela tanto defendia. Alguns argumentam que, naquela época, a questão do abuso de poder não era tão debatida como hoje. Mas será que podemos mesmo usar o contexto histórico para justificar suas ações? Em 1949, Simone de Beauvoir publica Um verdadeiro estrondo no cenário intelectual. Na obra, ela disseca a condição feminina, expondo as raízes da opressão em uma sociedade patriarcal. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher, escreveu Beauvoir. Mas veja só, a vida da própria autora parecia contradizer os ideais que ela defendia. Até que ponto podemos exigir coerência absoluta entre a obra e a vida de um intelectual? Apertem os cintos, pois vamos mergulhar em um dos aspectos mais controversos da vida de Simone de Beauvoir, sua relação com o comunismo. Simone de Beauvoir, uma das figuras mais influentes do século XX, não apenas revolucionou o pensamento feminista, mas também se envolveu profundamente com as ideologias políticas de sua época. Durante grande parte de sua vida, a filósofa se declarou comunista, defendendo os ideais de igualdade social. Ela acreditava que o comunismo poderia ser a chave para resolver as desigualdades sociais e econômicas que assolavam o mundo. Em seus escritos, Beauvoir demonstrava admiração pela capacidade do comunismo de promover a igualdade. Ela via no comunismo uma esperança para um futuro mais justo e igualitário, onde todos teriam as mesmas oportunidades. Só que as denúncias de violência e repressão do regime soviético colocaram essa utopia em xeque. As notícias de prisões arbitrárias, censura e execuções sumárias começaram a chegar ao Ocidente, e a imagem do comunismo como um ideal de justiça começou a se desfazer. Como uma intelectual tão perspicaz pôde se manter cega às atrocidades cometidas em nome da causa que ela apoiava? Essa é uma pergunta que muitos se fazem até hoje. Talvez Beauvoir estivesse tão comprometida com a ideia de justiça social que não quis ver as falhas do sistema que ela defendia.
Ou talvez ela acreditasse que os fins justificavam os meios, uma visão que muitos de seus contemporâneos também compartilhavam. O paradoxo de sua posição continua a ser um tema de intenso debate entre estudiosos e admiradores. A existência precede a essência. Essa frase, meus amigos, resume a essência do existencialismo, corrente filosófica que teve em Simone de Beauvoir e Jean-Paul Sartre seus maiores expoentes. Para os existencialistas, não existe um propósito pré-determinado para a vida. Somos livres para fazer nossas próprias escolhas, mas essa liberdade carrega um peso enorme, a responsabilidade por nossas escolhas. O existencialismo de Beauvoir nos coloca diante de um paradoxo. Somos livres para escolher, mas nossas escolhas são sempre moldadas por fatores que fogem ao nosso controle. Capítulo 6. Um legado em disputa. Beauvoir e o feminismo contemporâneo. O legado de Simone de Beauvoir para o feminismo é imenso e inegável. Sua obra, O Segundo Sexo, publicada em 1949, revolucionou a forma como entendemos a condição feminina e a opressão de gênero. Continua sendo uma obra fundamental para entendermos as raízes da opressão feminina. Este livro não apenas desafiou as normas sociais da época, mas também inspirou gerações de mulheres a questionarem seu papel na sociedade. Mas, é claro, algumas de suas ideias foram questionadas por serem consideradas eurocêntricas. Críticos apontam que sua análise, embora profunda, não abrangeu as experiências de mulheres de diferentes etnias e classes sociais. A crítica reside no fato de que Beauvoir se baseou principalmente em sua própria experiência como mulher branca e de classe média. Isso levou a uma visão limitada que não considerava as complexidades das interseções de raça, classe e gênero. Essa crítica nos convida a reinterpretar suas ideias à luz das lutas contemporâneas, buscando um feminismo mais inclusivo e interseccional. Hoje, feministas de todo o mundo trabalham para expandir o legado de Beauvoir, integrando perspectivas diversas e reconhecendo a importância de uma abordagem que considere todas as formas de opressão. Assim, o feminismo contemporâneo continua a evoluir, honrando as contribuições de Beauvoir enquanto se adapta às necessidades e desafios do presente. Capítulo 7. Envelhecer em um mundo jovem. A angústia do tempo em 1970, Simone de Beauvoir publica uma obra que expõe as mazelas e a solidão do envelhecimento, sem rodeios. Beauvoir confronta a fragilidade do corpo, a perda da autonomia e o medo da morte. Ela desmascara a hipocrisia de uma sociedade que venera a juventude e descarta os mais velhos como se fossem objetos ultrapassados. É um chamado à ação para repensarmos a forma como tratamos os mais velhos. Capítulo 8. Até o fim da linha. A chama acesa da ativista. Nos últimos anos de sua vida, Simone de Beauvoir se engajou ativamente em movimentos feministas mais radicais. Aos 60 anos, marchava pelas ruas de Paris ao lado de jovens feministas, mostrando que a luta não tem idade. Sua participação no Manifesto das 343 foi um marco na luta pelo direito ao aborto na França. Até o fim da vida, Beauvoir se manteve firme em seus ideais de liberdade, igualdade e justiça social. E aí, pessoal, o que acharam dessa viagem pelo lado oculto de Simone de Beauvoir? Ao analisarmos suas falhas e contradições, não estamos diminuindo a importância de seu legado. Muito pelo contrário, estamos mostrando que a busca por um mundo mais justo é um processo constante, cheio de nuances. Se você gostou de explorar o lado oculto de Simone de Beauvoir, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal.